Olá pessoal, mais uma aula aqui, Normas da Corregedoria, Concurso Oficial de Justiça 2024, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prova 15 de dezembro. Sem enrolação, vamos aqui para o artigo 1018. Veja, a gente está estudando as normas e agora a gente vai falar do processamento dos mandados pelas centrais de mandado, tá? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, aparecendo aí, artigo 1018, normas da Corregedoria, são as normas de serviço, né, que o oficial de justiça e os escreventes, chefes, têm que conhecer. Assista às aulas desde o começo, pegando uma corzinha aqui, opa, tá grande demais, né? Assistam às aulas desde o começo. Quem tem que conhecer essas normas são os escreventes, oficiais de justiça e os juízes, porque normalmente o juiz, ele nas normas é chamado de corregedor permanente. Em geral, o corregedor permanente é o juiz. Corregedor é aquele que impõe, né, que essas normas sejam cumpridas e que pode até dar a abertura através de edital de um processo contra um funcionário que não cumpre as normas, tá certo? Um processo administrativo, evidentemente. Artigo 1018 diz assim: após a anotação no sistema informatizado, os mandados serão recebidos pela central de mandados ou um módulo da central de mandados para verificação, distribuição e carga. Lembrando, hein? Aula de número 11. Então, não dá para assistir essas aulas assim, sem ter o conhecimento das aulas anteriores ou ter intimidade com as normas, tá bom? Então, artigo 1018. Após a anotação no sistema informatizado, os mandados serão recebidos pela... Ele fala SADAM, porque SADAM é um setor de administração de mandados. É chamado comumente de central de mandados. Então, eu vou me referir à central de mandados. Então, após a anotação no sistema informatizado, veja aqui, por que ele está falando após a anotação no sistema informatizado? O mandado foi expedido em formato Word, né, dentro do sistema SAGE, e é anotado dentro do sistema, na verdade, que ele vai ser, então, remetido para a central de mandados, certo? Aí a central de mandados vai receber esses mandados. Ele fala ou um módulo, né, da central, porque muitas vezes não é uma central, mas um módulo que está dentro de um ofício. Ou seja, é a central de mandados. Para verificação, ou seja, o funcionário escrevente que trabalha lá, ele vai verificar o mandado, se ele tem as cópias devidas e tudo mais, vai distribuir esses mandados dentro do sistema. O sistema SAGE é que faz isso, distribui os mandados para os oficiais, né? Tem mandado da Zona 1, vai ser distribuído entre os oficiais da Zona 1 e assim por diante. E carga. Carga é realmente transferir aquele mandado para o oficial, para que ele possa receber, tá? E aí cumprir. Quando ele cumprir, ele vai certificar, devolver para a central confere e manda de volta para o ofício de justiça, ou seja, para o cartório. Então, a sequência é assim, ó. O cartório, que é chamado de ofício de justiça, faz o mandado, remete para a central de mandados, central de mandados faz uma carga ao oficial de justiça, o oficial de justiça cumpre, devolve a central de mandados, a central de mandados remete para o cartório, para o ofício de justiça. Essa é a sequência. Parágrafo único deste artigo. Os mandados deverão ser remetidos de forma a facilitar quando ele fala remetidos, ele está querendo dizer essa etapa aqui, dos ofícios de justiça, ofícios, que são os cartórios, para a central de mandados. É nessa fase que ele está falando, tá? Então, os mandados deverão ser remetidos de forma a facilitar a identificação da classificação. O que é isso? Classificação se o mandado é urgente, se o mandado é regime de plantão, não é? Réu preso, tá? Zoneamento, ou seja, se ele foi distribuído
dentro do CEP correto para qual zona e da data de audiência cadastrada na pauta. São 3 coisas importantes. Classificação do mandado, se é urgente, se é comum, prazo comum, se é réu preso, se é plantão, tá? Cada um tem um prazo diferente. Zoneamento. É através do CEP que a zona é escolhida pelo próprio sistema. O que o cartório tem que se preocupar é de cadastrar o CEP corretamente dentro das zonas lá e ser fácil e rápido. Data da audiência cadastrada na pauta, ou seja, tem que tomar cuidado para que no espaço lá onde consta audiência, ele ser preenchido para aparecer isso na distribuição de mandados para os oficiais de justiça. Artigo 1019, prosseguindo aí, tem vários incisos e parágrafos, vamos vê-los, certo? Antes da distribuição, a central de mandados deverá verificar se o mandado está de acordo com as formalidades legais e regulamentares e se está devidamente instruído. O que é instruído? Se ele contém as cópias necessárias, cópias de documentos, ou seja, se ele está instruído com as cópias, se acompanha as cópias, se as cópias estão anexadas a ele. Então, antes da distribuição, como assim distribuição, pessoal? Agora ele está falando assim, ó. A distribuição seria a central de mandados distribuir para os oficiais. Então, é dessa fase que ele está falando. Central de mandados vai remeter agora, fazer a carga, distribuir para os oficiais de justiça, certo? Então, antes de distribuir, a central verifica se o mandado está feito corretamente. Pessoal, para cada tipo de mandado tem uma maneira correta de ser feito, o que deve anexar. O mandado tem que ter as classificações corretas, zoneamento, audiência, tudo. É uma série de coisas. Central de mandados, olha, quem trabalha lá escrevente tem muito trabalho. Às vezes tem escrevente-chefe, um monte de auxiliares, dependendo do tamanho da cidade. Cidade que tem apenas um funcionário trabalha muito. E com muita responsabilidade de conferência. Tem que ser uma pessoa especial ali, eu acredito, assim, não especial, né? Atenta, competente, né? Então, antes da distribuição, e quem trabalha na central fazendo isso, trabalha um escrevente, não um oficial de justiça. Antes da distribuição, verifica se está de acordo com formalidade, regulamentares, ou seja, de acordo com o regulamento, se está instruído, se tem as cópias. Inciso 1. Observada qualquer irregularidade que o escrevente constatou, a central de mandados solicitará correção ao ofício de justiça, ou seja, ao cartório de origem, né, de onde veio aquele mandado, e justificará no sistema informatizado, tem um campo observação, por que ele está mandando, faltou cópias, coisas breves, tá? O motivo da devolução, conforme orientações veiculadas por comunicados. Tem vários comunicados da corregedoria, né, dizendo aí como que devem ser feitas as observações. Inciso 2, né? Inciso, algarismo romano repetindo, são lidos chamados incisos. Tratando-se de mandado de plantão, plantão é cumprimento em 24 horas, né? A irregularidade que contiver o mandado será corrigida pela própria central, se viável a medida, ou seja, mandado de plantão, se ficar devolvendo para o cartório, o ofício de justiça, né, ele não vai ter tempo de ver isso e a efetividade da questão de plantão, de cumprimento urgentíssimo, vai acabar se perdendo. Então, a central de mandado, se for viável essa correção, se for possível, ela mesmo faz, tá certo? Para não ficar no prejuízo cumprimento de ordens judiciais. Então, se for viável, ele vai fazer essa correção independentemente de devolução ao ofício de origem. Ele quer dizer independente? Não devolve, faz a correção se for viável essa medida. Se não tiver jeito, aí tem que devolver mesmo e pede a agilidade. 3. Os mandados compartilhados, vamos estabelecer aqui, eu faço pausa às vezes nas leituras, pessoal, por quê? Se eu não explicar algum vocabulário antes, é inútil eu ler para vocês. Então, eu já tive aqui uma aluna, sempre muito gentil,
que assiste, sempre comenta, e eu peço que vocês comentem, interajam aqui nos vídeos, porque assim o YouTube entende que tem que ser legal, distribuir para mais pessoas, né? Então ela interage bastante, e ela falou assim, ó, lê primeiro os artigos, depois faz o comentário sobre eles. Mas acontece o seguinte, se eu ler sem antes explicar o vocabulário, a maior parte das pessoas não vão entender. Então é mais fácil eu ir parando e depois eu leio novamente, tá? Então os mandados compartilhados, lembra compartilhado o que é, hein? Eu vou explicar isso para depois a gente ler aqui. Lembra que o ofício de justiça, eu vou escrever cartório, tá? Mas aqui as normas falam em ofício de justiça. O cartório, o ofício de justiça, ele faz o mandado, certo? Depois de fazer o mandado, ele remete à central de mandados, onde fica o oficial de justiça que deve cumprir esses mandados. Normalmente, por exemplo, o cartório da cidade de Araras vai remeter para a central de mandados de Araras, onde será cumprido o mandado. Mas e se o cartório faz uma intimação para ser intimado uma pessoa que mora, por exemplo, na cidade vizinha de Leme, não Araras? Então o cartório, ou seja, o ofício de justiça, vai enviar para a central de mandados não de Araras, mas de Leme. A isso se dá o nome de mandados compartilhados. Eles são encaminhados de uma cidade, de uma comarca para outra. Então, é encaminhado para a central de mandados do cartório de origem, por exemplo, Araras fez o mandado, manda para a central de mandados de Leme, isso se chama compartilhado. Então, os mandados compartilhados, cujo endereço pertença a outra central de mandados, então digamos, olha o que ele está falando aqui, hein? Araras, e eu preciso explicando assim, Araras identifica que a central de mandados, o endereço fica na cidade de Leme. Então, o cartório de Araras manda para a central de mandados de Leme. A central de mandados de Leme percebe que aquele endereço fica em Porto Ferreira. É isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Mandados compartilhados, cujo endereço pertence a uma outra central de mandados, serão devolvidos ao ofício de justiça ou retransmitidos diretamente nos casos de plantão ou urgência. Então é assim. Mandado foi feito pelo ofício de Araras, mandou para a central de Leme, onde supostamente seria o endereço. Leme percebe que aquele endereço fica em Pirassununga. O que Leme, a central de mandados de Leme, deve fazer? Se o mandado for plantão ou urgente, Leme deve reencaminhar para a central de mandado de Porto Ferreira. Se não for mandado urgente nem plantão, Leme devolve para Araras e Araras vai perceber o erro e ela vai remeter para Porto Ferreira, tá? É isso. 4, tá vendo? Acho que assim fica mais didático. 4. Os mandados em conformidade serão distribuídos de acordo com as regras e prazos aplicáveis à sua classificação. Bem, mandados em conformidade são aqueles que não contiveram nenhum tipo de erro, engano, tudo bonitinho. Não tem nada de errado com o mandado. Foi mandado para a central de mandados correta, tudo certo. São distribuídos de acordo com os prazos e aplicáveis, de acordo com a classificação dos mandados. Os mandados que são os mandados comuns para cumprimento em 45 dias, a central de mandados ela tem um prazo para fazer a carga aos oficiais de justiça, tá? Não tem que fazer no mesmo dia, porque às vezes tem muito serviço. Agora, se for urgente, plantão, aí isso é feito no mesmo dia. A maior parte da central de mandados faz tudo no mesmo dia, uma agilidade só. E aí, pessoal, gostando aqui dessas aulas de normas da corregedoria, então, olha, se inscreva no canal, ative os sininhos aí das notificações, é importante pra gente, e deixem comentários, isso ajuda bastante a gente aqui, tá certo? Eu não quero ficar fazendo propaganda direto aqui, mas é importante que tem muita gente que precisa e não sabe que pode obter todos os PDFs de todas as apostilas de direito para este concurso de oficial de justiça, acessando explicaisodireitoconcursos.com.
tá bom? Atualmente, essas apostilas estão custando menos de R$ 60, dá para parcelar em 6 vezes, 6 de R$ 10. E além de todas as apostilas de direito, já tem lá direito civil, uma apostila só com questionários, para você que já estudou direito civil, questionários de todo o conteúdo que cai no concurso de oficial de justiça, para você resolver questões e aprofundando ainda mais os seus estudos e conhecimentos nessa área. Tem também, por isso que em outros vídeos eu estou falando que custa menos de 50 e agora subiu um pouquinho mais, porque tem também inclusa lá a apostila de português completíssima com o nosso curso de português e além de outros conteúdos que ainda a gente vai acrescentar lá. Você que tem acesso, que já adquiriu a apostila, não tem problema, entra lá, está liberado para você, que já comprou antes, para você baixar também. Vamos lá, parágrafo 1º. Onde instaladas comunidades autônomas, todas as remessas de mandados serão feitas exclusivamente pela Central de Mandados, vedada a remessa pelos ofícios judiciais diretamente aos oficiais de justiça, salvo o disposto no parágrafo 4º no artigo 1015. Ele quer dizer o seguinte: uma vez instaladas centrais de mandados autônomas, ele quer dizer o seguinte: imagina uma cidade que tenha 3 varas. Cada vara tem um juiz, viu, pessoal? E cada uma dessas varas tem vários ofícios. Por exemplo, a primeira vara tem o ofício do civil, ofício do criminal, às vezes o ofício da infância e juventude. A segunda vara tem do civil, do criminal, infância e juventude. E além de, muitas vezes, uma dessas varas ter o anexo fiscal, o juizado especial civil e criminal e da fazenda atrelado a ela. Então, nesses locais existem centrais de mandados autônomas que não ficam dentro do próprio cartório. Geralmente as centrais de mandados que não são autônomas são aquelas em cidades muito pequenas que têm apenas uma vara, apenas um juiz, e a central funciona dentro do ofício de justiça praticamente, tá? Mas ainda assim, nesses casos, às vezes ela tem um status de autonomia. E aí sigam isso aqui, tá? Vamos entender. Onde instaladas comunidade autônoma, ou seja, tem uma central de mandados, todas as remessas de mandados serão feitas exclusivamente pela central de mandados, ou seja, o ofício de justiça, o ofício, que é o cartório, remete à central de mandados e a central de mandados é que faz a distribuição aos oficiais de justiça. Não confunda ofícios de justiça, que são os cartórios, com oficiais de justiça. Porque em unidades que não são autônomas, essa remessa é direto feito dos ofícios dos cartórios para os oficiais de justiça. Agora, há situações, tipo o parágrafo 4º do 1015, que a gente ainda vai ver, né? Há situações em que a carga é feita diretamente aos oficiais de justiça, bem mais raro isso. Segundo, é vedada, é proibida a indicação de oficial de justiça pela parte ou por seu procurador, bem como a prática de se atribuírem todos os mandados do dia, independentemente da classificação, ao oficial de justiça do plantão. Entender, né? É proibido. Ou seja, o quê? A parte, a pessoa que está processando alguém, a pessoa que está sendo processada, ela mesma, ou através do seu advogado, falar assim: olha, eu quero que esse mandado seja cumprido, distribuído para o oficial de justiça José, ou pelo João. É proibido isso, e se for indicado, o cartório simplesmente ignora e a central de mandados também. E pode até o juiz fazer esse alerta, inclusive no despacho, né? É também vedada, proibida a prática de se atribuir todos os mandados do dia, ou seja, todos os mandados que caem na central de mandados, serem direcionados ao oficial de justiça de plantão, para que cumpra tudo no mesmo dia, né? O plantão tem que cumprir no mesmo dia. É vedado, é proibido isso. Parágrafo 3º. Calmem, pessoal, vamos seguindo aí, são 1047 artigos aqui, mas é importante vocês irem entendendo, né? Entender como funciona, senão não vale a pena nem estudar isso aqui, né? Chuta tudo lá na prova. Terceiro,
Os mandados relativos a pessoas protegidas pelo provimento da CG, a Corregedoria Geral. O provimento é uma instrução. Instrução da Corregedoria Geral, número 32 do ano de 2000, serão direcionados para o oficial de justiça plantonista, que, contudo, não precisará cumpri-lo de imediato, salvo ordem diversa do juiz do feito. Então, mandados relativos a pessoas protegidas pelo provimento, tal, serão direcionados para o oficial de justiça plantonista, mesmo que ele não tenha que cumprir naquele prazo de 24 horas, tá? Eu diria que a chance de perguntar uma coisa dessa é mínima. A central de mandados deverá providenciar carga em livro próprio dos mandados expedidos fora do sistema, com rigoroso controle no equilíbrio das distribuições aos oficiais de justiça. Lembra que, às vezes, por o sistema chamados problemas contingenciais, pode ser que o sistema esteja fora do ar durante um período que o próprio tribunal ordena que as centrais de mandados façam a distribuição desses mandados fisicamente falando e não pelo sistema. Então, esses mandados impressos, eles são relacionados num dos livros previstos para existirem, obrigatórios, inclusive, nas centrais de mandados, que é o livro de carga de mandados. Ali vão ser relacionados todos os mandados. Geralmente tem, às vezes, um livro para cada oficial de justiça, relacionado a todos os mandados, o oficial de justiça assina, recebendo, ou seja, pegando a carga daquele mandado, cumpre e depois devolve onde é feita a baixa nesse livro, tá bom? E claro, tem que ter um equilíbrio. Aí, se for feito dessa maneira, o escrevente que trabalha na central de mandados, a SADAN aqui, vai distribuir equitativamente a todos os oficiais para que um receba 10 mandados e o outro 1. Né? É um exemplo só. Parágrafo 5º. Para a redistribuição do mandado, haverá baixa e nova carga ou transferência para outro oficial no caso de impossibilidade de certificação do oficial com respectivos registros do motivo no sistema informatizado. Olha, redistribuição do mandado é quando o mandado vai para um oficial de justiça, tá? E dali a central de mandados remete para outro oficial de justiça. Eu vou explicar daqui a pouco como que isso ocorre e por quê. Para a redistribuição do mandado haverá a baixa e nova carga ou transferência para outro oficial. Então, a central de começa assim a coisa, ó. O cartório, que é o ofício de justiça, o cartório, expede o mandado, vai para a central de mandados. Central de mandados faz carga para o oficial de justiça. O oficial de justiça percebe que ele não era para ter recebido aquele mandado, porque aquele mandado é de uma outra zona, por exemplo, certo? Ou pode ser que o oficial de justiça não cumpra o mandado daquela pessoa, porque de repente é um parente e aí nesse caso seria até suspeição, né? Caso de suspeição, é suspeito transferir para aquele oficial de justiça e já teria uma determinação do juiz para que não fosse distribuído para aquele oficial. Outro cumpra, né? Mas vamos lá, vamos imaginar assim que questão de zona, mandou o mandado da zona 1 para o José. E o José não cumpre a zona 1. O que ele faz? O oficial de justiça ele devolve para a central de mandados e a central de mandados faz a redistribuição, redistribui esse mandado para uma outra central de mandados, se o mandado for de uma outra cidade, ou para um outro oficial de justiça, se for o caso da própria central dele, tá? Por isso que ele fala, redistribuição de mandado haverá baixa e nova carga ou transferência para outro oficial de justiça no caso de impossibilidade de certificação, ok? Com respectivos registros do motivo no sistema informatizado. Muitas vezes, o oficial de justiça não consegue nem certificar o porquê que ele está devolvendo aquele mandado, tá? Ele está falando que deverá ser feito dessa maneira no caso, né, de transferência, né? A transferência é feita caso o oficial de justiça não certificou, porque se o juiz, se o oficial de justiça pega o mandado e ele certifica que ele não cumpre naquela zona,
É feito a baixa daquele oficial de justiça e uma nova carga para um outro. Quando o oficial de justiça não tem condição de certificar aquele mandado, então é feita a transferência dele para um outro oficial de justiça. São os comandos lá de quem trabalha na central. Artigo 1020. Serão agrupados pelo sistema. Lembrando, agrupamento é assim. Por que ocorre o agrupamento? Porque os mandados, por exemplo, de uma mesma pessoa, certo? Num mesmo endereço ou endereços contíguos e lindeiros, ou seja, dentro de um raio de 200 metros, se bem que lindeiros seriam só vizinhos em linha reta, né? Então, esses mandados agrupados pelo sistema são agrupados por essa razão, mesma pessoa, endereços contíguos lindeiros. Muitas vezes os mandados são até agrupados, e aí, quando são agrupados, o oficial de justiça recebe apenas uma cota de cumprimento, um valor apenas para cumprir aqueles 2 ou 3 mandados, tá? Agora, eles serão agrupados pelo sistema quando possível. O próprio sistema agrupa, ou ainda no momento da distribuição pela central de mandados, a central de mandados, através do seu funcionário, faz isso, tá? E também esse agrupamento é feito no recebimento pelo oficial de justiça. Quando passou por esses 2 critérios sem serem agrupados, mas o oficial de justiça perceber que ele está recebendo um mandado que deverá ser agrupado a um outro mandado que já está na mão dele, e que está num raio ali de 200 metros, mesmo que seja de uma outra pessoa, tá? Mas que esteja num raio de 200 metros um do outro, ele vai agrupar. O próprio oficial agrupa. Vai cumprir os 2 e vai receber uma única diligência. Inciso 1. Os mandados emitidos em processos com gratuidade da justiça, são aqueles que não são mandados pagos pelas partes. Então, gratuidade para cumprimento em endereços lindeiros e contíguos, ou seja, naquele raio de 200 metros, ainda que relacionados a processos direcionados a pessoas distintas. Ele quer dizer o seguinte: esse agrupamento ele é feito, eu já expliquei para vocês quando se trata da mesma pessoa, no mesmo endereço ou endereços próximos, mas também em mandados gratuitos de pessoas diferentes, mas de endereços próximos, contíguos e lindeiros. 2. Os mandados relacionados ao mesmo setor zona, tais como que mandados que são agrupados quando são expedidos no mesmo setor e zonas, mandados oriundos de um mesmo processo ou processos conexos ou apensados. Então, mandados de um mesmo processo ou processo conexo ou apensado numa mesma zona seriam agrupados. B. Os mandados oriundos de ações distintas propostas pelo mesmo autor ou autores em litisconsórcio contra o mesmo réu ou mesmos réus em litisconsórcio. Às vezes, os mandados são mandados, né, gratuitos, oriundos de zonas, oriundos de ações diferentes, de processos diferentes, propostas, no entanto, pelo mesmo autor ou autor, que vários autores, né, juntos, contra o mesmo réu, ok? C. Os mandados oriundos de mesma ação ou em ações distintas de mesma natureza proposta pela mesma pessoa jurídica de direito público contra um ou mais réus em litisconsórcio ou não, ou seja, os casos das execuções fiscais. Então, mandados que vêm de uma mesma ação ou em ações distintas de mesma natureza proposta pela mesma pessoa jurídica contra um ou mais réus em litisconsórcio, mas oriundas, como eu disse, dessa mesma ação. Lembrando que ele está falando do que aqui? Serão agrupados pelo sistema quando possível, tá? 3. Os mandados direcionados ao mesmo estabelecimento prisional, ok? Ou de internação, tais como... geralmente são mandados que deverão ser cumpridos, né, por meio de videoconferência. Mandados provenientes de processos distintos contra o mesmo réu preso internado, mandados expedidos contra mais de um preso ou internado pelo mesmo processo, mandados oriundos de processos distintos e contra os presos ou internados também diferentes, são todos aí agrupados, mesma zona de cumprimento remoto em geral. Ou seja,
por videoconferência. O juiz corregedor permanente baixará ordens de serviço a fim de estabelecer critérios para o agrupamento de mandados nas hipóteses previstas neste artigo. Tá bom? Artigo 1021 vai falar, ó, tem 1021, 1022 ainda para a gente ver nesta aula, tá? 1021 diz assim: tão logo o oficial de justiça devolva o mandado, provavelmente cumprido, né? A central de mandados verificará a regularidade do seu cumprimento, se ele, né, cumpriu direitinho. Se emitidos certidões, documentos correlatos, seja se ele anexou documentos, se foram lançadas informações no sistema informatizado, né? E se correto o número de atos margeados, ou seja, se ele margeou um ato, ele vai receber uma cota, 2 atos, 2 cotas, e a central de mandados que policia isso. Parágrafo 1º. Constatada a irregularidade no cumprimento do mandado, a central fará a devolução deste para a fila do oficial de justiça, que o restituirá, devolverá em 48 horas devidamente regularizado. Então, pergunta pertinente que pode cair lá no concurso. Devolvido pela central de mandados, pela SADAM, ao oficial de justiça para regularização, qual o prazo que o oficial de justiça tem para regularizar e devolver? 48 horas. Importante, hein? Parágrafo 2º. Depois de conferidos, não sendo caso de devolução, ou seja, a SADAM, central de mandados, conferiu, está tudo certo, não tem que devolver para o oficial, na forma aí do parágrafo 1º, os mandados serão restituídos pela SADAM aos ofícios de justiça, ou seja, manda da central para o cartório. De origem, né, no prazo de 5 dias. A central de mandados tem um prazo de 5 dias para fazer a devolução ao cartório. Com exceção dos mandados para cumprimento urgente ou plantão, que serão imediatamente baixados e encaminhados à sua origem, ou seja, a central de mandados, vai ser encaminhado para o cartório, né, de origem. Terceiro, certidões. Certidão é quando o oficial de justiça certifica que cumpriu, deixou de cumprir, enfim. Certidões, termos e autos serão impressos em tantas vias quanto necessárias para juntada a autos não eletrônicos para o ressarcimento devido. Veja, certidões, termos e autos serão impressos em tantas vias quantas necessárias para juntada a autos não eletrônicos e para ressarcimento devido. Muito bem, digamos que a certidão, ele vai ser, ou o termo, né, vai ser juntado em processo físico. Então, essas certidões, esses termos e tudo mais serão impressos em tantas vias quantas forem necessárias para ser juntados em processo não eletrônico, tá certo? Processos físicos, isso é raro. Hoje em dia isso nem acontece. Artigo 1022. O funcionário responsável pela central de mandados fará a cobrança de mandados com prazos excedidos, além do prazo devido para o cumprimento, a cada 30 dias, ressalvado o prazo menor genérico, por determinação do juiz corregedor permanente da central de mandados, ou onde não houver, pelo juiz do ofício, ou seja, do cartório. Certo? 30 dias é o prazo de cobrança, cada 30 dias cobra os mandados vencidos, salvo se o juiz corregedor permanente determinar um prazo menor. Ufa! Aula mais longa, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, certo? Deixe seu comentário, quer comprar todas as apostilas, explica isso direito com cursos.com, bem acessível. Abraço, pessoal. Bons estudos! E aí, pessoal, que bom que assistiram a aula até aqui, né? Espero que tenham gostado do conteúdo. Ele é preparado aí com muito carinho para vocês. Então, aproveitem aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e ficar sempre por dentro das melhores dicas e curso completo aqui, tá? Assim você está sempre um passo à frente aí na sua preparação. Para turbinar ainda mais seus estudos, baixe as apostilas no nosso site, explica isso direito com curso.com, super acessível, um valor que cabe certamente no seu bolso, bem menor do que um lanche, tá? Até!